Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Atos, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu quero chamar a atenção de todos os irmãos, membros do DEVAP, para esta ministração. Ouça com seu coração e em oração. O texto bíblico diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de corações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Por falar em palavra do Senhor, e a igreja responder graças a Deus, glória a vós, Senhor, algo nesse sentido. Essa semana vocês viram, né? O novo Papa foi eleito. Agora o Papa Leão XIV, um americano, poliglota. E a chegada desse novo Papa suscitou, como sempre acontece, quando entra um novo Papa, muita especulação entre os cristãos. Vocês devem ter acompanhado, imagino. Isso porque existem algumas, tanto interpretações equivocadas da escritura escatológica, como também de profecias que foram feitas, como a famosa profecia de São Malaquias, né? Que segundo essa profecia, esse Papa atual, o tal do Leão XIV, seria o último dos papas. Então, logo os cristãos, de uma maneira geral, em razão das suas leituras sobre Apocalipse capítulo 13, essas profecias, as especulações, o TikTok, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, vão ficando um pouco assim agitados, né? Diante da iminência da vinda do Senhor, ou não é nem da vinda do Senhor, mas a iminência da vinda do anticristo, né? Ou seja, o anticristo já está aí, até estão dizendo que muito provavelmente será o genro do Trump, sobrinho, primo, alguma coisa assim. E assim os cristãos ficam agitados por um curto período de tempo, mas daqui a pouco, quando descobrirem que é só mais um Papa, depois dele virá outro, aí voltam à normalidade da vida antiga. Volta à normalidade de uma vida morna, de uma vida cristã indiferente, de uma vida cristã em que dizemos que somos cristãos e cremos na Bíblia, mas é só mais uma religião mesmo, entre tantas outras, que não faz muita diferença efetiva quanto ao nosso ser, quanto ao nosso coração e quanto ao nós nos colocarmos no mundo. Pensando nisso, o Senhor me conduziu ao livro de Atos, para que nós possamos por um tempo refletirmos sobre o exemplo e a experiência da primeira igreja. É certo que a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, essa da qual falaremos hoje, para olharmos para ela e entendermos alguma coisa sobre nós, é certo que ela não é a igreja perfeita, né? A igreja modelo, no sentido de que seria a igreja mais adequada. Mas o fato é que, por ser a primeira igreja,
Nós temos na sua história, ali registrado no livro de Atos, vários princípios muito importantes, que estão ali mostrados na experiência daquela igreja, e que vale a pena nós refletirmos esses princípios, para que nós entendamos um pouco sobre nós, igreja do século 21. Não sei quantos de vocês sabem, mas o DEVAP, ele existe do ponto de vista humano como um acidente, não é? Por que um acidente? Porque o DEVAP não foi um ministério planejado, não foi um ministério que alguém pensou, desenhou e realizou, concretizou. O DEVAP nasceu a partir de uma série de circunstâncias, não é, que na verdade não estavam exatamente no nosso poder e na nossa mão. Mas o fato é que quando o DEVAP nasceu há 25 anos, ele nasceu com o propósito de termos nós um espaço onde nós pudéssemos servir a Deus verdadeiramente na proporção da revelação que o Senhor nos dava naquele momento, e que a qualquer momento, à medida que o Senhor fosse revelando e nos mostrando o caminho, que nós tivéssemos liberdade de trilhar o caminho da verdade sem impedimentos. Não sei se vocês sabem, mas o cristianismo, do modo como ele está arquitetado e montado, não se pode haver mudança efetiva nos seus paradigmas, uma vez que quando você olha para uma determinada denominação, seja a primeira grande denominação, que é a Católica Apostólica Romana, primeira denominação do cristianismo, né? Ou para qualquer outra de natureza reformada, ou mesmo pentecostal, o fato é que, do modo como se estrutura a igreja, a partir do seu fundador, dali não tem mais mudança, sobretudo a partir da morte do fundador, a igreja se fossiliza e passa agora a viver décadas e décadas e séculos, seguindo aquele modelo primeiro que for estabelecido em nome da verdade, de modo que não é possível haver mudança real. Quem estiver incomodado dentro do sistema denominacional, a ideia é que tem que sair e procurar um lugar mais adequado, mas tentar estabelecer mudanças estruturais de pensamento, de doutrina, de entendimento, de revelação dentro da instituição que já está instaurada é quase impossível. Eu mesmo nunca vi e a história nunca nos relatou algo semelhante. Mas o DEVAP ele falou: não, nós precisamos ser uma igreja que, a despeito de passar 5, 10, 20, 30 ou 100 anos, nós tenhamos a liberdade de sermos sensíveis às mudanças que certamente virão. E por que as mudanças certamente virão? Ora, porque nós somos homens do nosso tempo. O que quer dizer sermos homens do nosso tempo? Ora, quer dizer que nós temos um modo de perceber, de entender as coisas, né, na proporção daquilo que nós recebemos. Ora, mas daqui a um ano, daqui a 5 anos, você terá crescido ou não? A sua consciência terá se alargado um pouco mais, sua visão um pouco mais, seu espírito dilatado um pouco mais, de maneira então que, quando nós vamos crescendo, o Senhor também vai fazendo crescer dentro de nós a compreensão de verdades até então não compreendidas. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Dá para compreender? Assim como uma criança, ela tem lá o seu crescimento, e ela só pode compreender aquilo que está de acordo com o seu próprio crescimento, assim também são todas as coisas da nossa vida, e não seria diferente com a igreja. Então queríamos ser um ministério que, em primeiro lugar, um ministério que ama a Deus, verdadeiramente. Não é um ministério para ser mais um ministério, não precisa, já tem tantos, para que mais um? Então, se fosse para ser apenas mais um, que cada um procurasse um lugar e ficasse ali, estaria tudo certo.
mas que fôssemos um ministério que amássemos a Deus verdadeiramente, no sentido de, por amarmos a Deus, então nós buscamos conhecê-lo e buscamos conhecer a sua verdade. Ou seja, uma igreja que caminha na direção da compreensão da vontade de Deus. E por amar a Deus, então amamos também a sua verdade, amamos a sua palavra. E por detrás desse pensamento está a ideia de que se nós somos um ministério que amamos a Deus, amamos a sua verdade e amamos a sua palavra, e nós seguimos essa vontade divina e a sua palavra, nós também vamos agora sendo ganhos mais e mais pela vontade de Deus, vamos sendo ganhos pela sua palavra, vamos sendo santificados pela palavra, vamos sendo transformados pela palavra, caminhando na direção do alvo da nossa soberana vocação. Enfim, uma igreja em que fosse um terreno fértil e suficiente para gerar cristãos vencedores. Uma igreja que ama a segunda vinda do Senhor. Uma igreja que aguarda pela vinda do Senhor. Uma igreja que tem uma expectativa de que logo o Senhor há de se manifestar e realizar os seus propósitos, instaurar e manifestar o seu reino. Uma igreja que anseia estar com o Senhor na manifestação do seu reino. Uma igreja formada de primícias, no sentido de Apocalipse 14, uma igreja constituída de filho varão, irmãos maduros na fé, que cresçam na fé, que cresçam no entendimento, que cresçam em vida, uma igreja que vale a pena ser igreja. Sim, uma igreja que pode, eventualmente, suprir algumas carências temporais, não é? Como uma assistência social, uma assistência aos santos, uma igreja, né, que desempenha algum papel temporal, imediato, mesmo social, mas sobretudo uma igreja que faz valer o seu chamamento. Queridos, e nesse nosso retiro nós chegamos a conversar acerca de um desejo ardente que há muito no nosso coração está ardendo, e nós sempre pensando e buscando um momento de coragem. Coragem de quê? De chamar a igreja a uma nova posição, a um novo posicionamento. Uma igreja que possa reavaliar o ser igreja, possa reavaliar as nossas crenças, se eu posso assim dizer, usar esse termo, se vocês entendem. Uma igreja que em algum momento, como já fizemos outras vezes, possamos parar um pouco a caminhada no sentido dos trabalhos, dos acontecimentos, dos fazeres da igreja, e falar: irmãos, está na hora de nós refletirmos sobre o ser igreja, para não perdermos com o tempo o anseio que nos gerou como DEVAP há 25 anos. E portanto, quero dizer para vocês que nós estamos a partir de então empenhados nessa reflexão, e eu espero que cada um de vocês também acompanhe, não fique para trás, não deixe passar essa rica oportunidade de avançarmos um pouco mais. E para nós entendermos um pouco o que nós mais precisamos agora, porque esta é a nossa oportunidade agora, é na verdade um avanço do Senhor em nós, porque muitas vezes o Senhor Ele avançou em nós, na nossa história, sim ou não? É hora de entender um pouco melhor, avança mais um pouco, com luta, com tribulação, e nós fomos avançando, e eu quero dizer que nós estamos vivendo momentos semelhantes, momento de avançar um pouco mais. E olhando, portanto, para os princípios
que nós encontramos no livro de Atos, na primeira igreja. Isso porque, como eu disse, o livro de Atos é o livro que vai narrar a história da igreja, logo vai nos apresentar a primeira igreja e as primeiras igrejas que surgem e como o Senhor foi trabalhando. Eu quero que vocês entendam claramente que a primeira questão a ser pensada é que igreja, ela é formada de pessoas que creram em Jesus. Imaginem vocês que Jesus veio, o Cristo veio em Jesus, se encarnou, falou, pregou, ensinou, e quando, por ocasião da sua morte e da sua ressurreição, pelo menos o que consta no livro de Atos, é que havia ali um grupo final, como produto final de tudo que Cristo havia realizado, um grupo de 120 pessoas. 120 pessoas que creram em Jesus. Eu imagino que tenha sido um número um tanto maior do que este, mas vamos pegar este número de 120, que é o número de pessoas que estavam ali reunidas por ocasião da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, ok? Não vamos discutir e nem nos dividir, contar o número de irmãos, né? Nossa preocupação não pode estar aí. Pegue apenas o princípio: 120 pessoas que ouviram a mensagem do Cristo, que viram o Cristo crucificado, o Cristo sepultado, e que estiveram com o Cristo ressurreto, e que agora simplesmente o Cristo ascende aos céus, e agora deixa aquele grupo de pessoas para ser igreja. Eu acho que é um desafio tremendo, extraordinário, porque era uma experiência primeira, única até então. Não havia para quem olhar um modelo, um exemplo. Não, eles tinham que desbravar esse caminho dessa experiência de ser igreja. E a Bíblia nos diz que, estando esses discípulos ali com o Senhor, o livro de Atos, capítulo 1, ele começa dizendo exatamente que o Senhor, durante 40 dias, após a sua ressurreição, ele esteve aparecendo aos discípulos por várias ocasiões. Ele aparecia a um grupo, aparecia a outro grupo, e durante 40 dias, o Senhor, a cada vez que ele aparecia, ele falava e comunicava e revelava algo acerca do reino de Deus. Então aqui é um primeiro princípio a ser analisado. O Senhor, depois de ressurreto, passa 40 dias orientando, ensinando, revelando, preparando a sua igreja com a mensagem acerca do reino de Deus. A igreja, portanto, ela nasce com esse encargo de não somente ser reino de Deus, mas também de ter a experiência do reino de Deus, compreender o reino de Deus e manifestar, viver esse reino, pregar esse reino e proclamar o reino de Deus. E numa das ocasiões estavam os discípulos reunidos e Jesus ali falando sobre o reino, e Jesus falou assim: olha, preste atenção, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, até que o Espírito de Deus, conforme fora prometido, ele seja enviado, ele desça sobre vocês, e uma vez que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês estarão sendo, conforme disse João Batista, batizados com o Espírito Santo. Uma mensagem que, embora não fosse nova, porque João Batista já havia dito que o Cristo haveria de batizá-los com o Espírito Santo, mas eles não tinham o entendimento do que fosse exatamente esse tal do batismo com o Espírito Santo. E logo eles perguntaram, né? Se alguém quiser acompanhar, eu estou lá em Atos capítulo 1, tá bom? A partir do versículo 5 em diante. No caso, os discípulos perguntaram: Senhor, mas esse descer do Espírito Santo sobre nós, porventura será este o momento em que será restaurado o reino de Israel? Presta atenção nessa pergunta, do capítulo 1, versículo 6 de Atos. Senhor, esse momento do derramamento do Espírito Santo sobre nós, será porventura
o momento em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Em outras palavras, eles estavam perguntando: Senhor, esse tal do derramamento do Espírito Santo, porventura, vai ser o momento da manifestação do reino de Deus, da segunda vinda de Cristo? Eles pensavam no momento escatológico, né, da segunda vinda do reino de Israel, né, ali com o Messias manifestado ao mundo inteiro. E aí Jesus fala uma coisa que parece que nós ainda não entendemos, porque estando os discípulos preocupados com as questões escatológicas, e se nós olharmos a nossa experiência, nós temos muito interesse por questões escatológicas, Jesus desvia o foco da escatologia e diz: não, esse tempo aí escatológico, da manifestação do reino de Deus, dos filhos de Israel, isso aí é algo que o Pai tem guardado no seu coração pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, não se preocupem com esse dia, preocupem-se antes de tudo com a vida prática, o viver diário, porque se nós ficarmos pensando no futuro, preocupados com o anticristo, preocupados com a grande tribulação, preocupados com isso, aquilo, outro, com a manifestação do reino, e nos esquecermos de vivermos esse reino hoje, ora, como é que nós estaremos preparados para aquele grande dia, se nós hoje não estamos vivendo e nos preparando para aquele grande dia? Então Jesus responde: não é para vocês andarem preocupados, porque isso o Pai tem guardado pela sua exclusiva autoridade. Isso é uma competência do Pai. Quanto a vocês, vocês devem saber que o Espírito Santo, descerá sobre vocês, e ao descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão constituídas minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até em Samaria e até os confins da terra. Ora, o que Jesus está a nos dizer? O que Ele está a nos ensinar? Ora, que nós, enquanto igreja, somos chamados para, uma vez revestidos do Espírito Santo, sermos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo descerá, o poder do Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês serão feitas minhas testemunhas. Ora, uma testemunha, de acordo com o texto grego, a palavra testemunha é aquela pessoa que conhece, é aquela pessoa que sabe, é aquela pessoa que experimentou algo. Agora entenda, não necessariamente testemunha ocular. É verdade que o chamamento dos apóstolos, por ser muito particular, era requerido deles que eles tivessem sido testemunhas oculares da morte, da ressurreição do Senhor. Mas o fato é que vocês, ao olharem Atos capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que um número muito maior do que 12 apóstolos estavam ali reunidos, e todos receberam o Espírito Santo, e todos, portanto, ao receberem o poder do Espírito, se tornaram testemunhas. Então, o que o Senhor está fazendo neste momento? Está dizendo: olha, não basta que vocês creiam no Evangelho, não basta que vocês acreditem no Evangelho, não basta que vocês acreditem na história do Cristo, do Jesus, da crucificação, da ressurreição. Tudo isso é bom que se creia e se deve ser crido, evidentemente, mas vocês não podem se tornar testemunhas antes que desça sobre vós o Espírito Santo, antes que o Espírito Santo desça sobre vós como poder. A palavra poder, dunamis, é a que nos capacita e nos qualifica para vivermos a vida do Evangelho e, como tal, podermos ser testemunhas de Jesus. É como se, porventura, o mundo olhasse para nós, e quando eu falo nós, vamos pensar em nós, DEVAP, que não adianta falar de modo genérico, temos que nos colocar na pressão para entendermos que o Senhor espera algo de mim e algo de você especificamente.
Então imagine vocês que ele dissesse: olha, o fato é que vocês creem, está tudo certo, creem na morte, na ressurreição, na obra de redenção. Agora é preciso que vocês, uma vez que recebam esse poder do Espírito, vocês se tornem testemunhas. Imagine agora o mundo olhando para nós, e nós pregando o Evangelho. Eles falam assim: bem, mas eu não vejo muita conexão daquilo que vocês falam com aquilo que vocês vivem. Não parece que vocês são provas vivas deste Cristo? Não me parece que vocês são provas vivas do crucificado, do ressurreto? Ou seja, o que Jesus está ensinando é que muito mais do que nós acreditarmos nas suas palavras, nós precisamos estar revestidos do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, e por meio do dunamis, do poder do Espírito, podermos nós viver o Evangelho. E ao vivermos o Evangelho de forma autêntica, o mundo olhar para nós e poder ver em nós a verdade do Evangelho sendo vivida. Ou seja, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que ama o Evangelho, uma igreja que se alegra com o Evangelho. Não é uma igreja que quer apenas passar a mensagem para outros, para trazer mais pessoas aqui para dentro. Não, é um grupo de pessoas que não somente creram, mas que agora, porque creram e têm uma fé genuína, essa igreja, ela experimenta a vida do Evangelho, vive o poder do Evangelho. E isso aconteceu de maneira sobrenatural, diz a Escritura, estando os discípulos reunidos no mesmo lugar. Está lá no capítulo 2 de Atos. Estavam eles já há 10 dias reunidos. Ora, o que fazia a igreja durante aqueles 10 dias? Porque Jesus ressuscita, passa 40 dias até a sua ascensão. Da ascensão até o derramamento do Espírito em Atos 2, são 10 dias, somam-se 50 dias. Por isso diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Pentecoste vem de penta, né? Penta, 5 ou 50. Ao passarem-se os 50 dias, ao cumprirem 50 dias da Páscoa até o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora imagine vocês a igreja reunida 10 dias. A pergunta, irmãos, olhem para mim, é a primeira igreja, não tem modelo, não tem padrão, não tem referência. O que fazer durante 10 dias reunidos? Além de comer, de beber, né, de conversar, qualquer outra coisa, a igreja durante 10 dias, ela orava. Ela orava. Durante 10 dias a igreja falava acerca do Cristo. Eles tinham comunhão entre si. Está nascendo aqui a primeira igreja que se tornará referência para outras igrejas. São 10 dias de comunhão, 10 dias de tirar as arestas, 10 dias de promover a unidade, 10 dias de oração, 10 dias de arrependimento. Ora, igreja nada mais é do que pessoas que se reúnem e, estando juntas, têm algo em comum, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Logo, não precisamos e nem podemos querer construir um modelo de igreja, um modelo de procedimentos litúrgicos, uma liturgia, estabelecer início de culto, fim de culto. Não, igrejas são pessoas que creem no Evangelho e que juntas, no caso desses 10 dias, aguardavam ali pela sua inauguração, pelo seu nascimento, aguardavam pelo cumprimento da promessa. Ou seja, todos os corações estavam voltados para o mesmo objetivo. Todos os corações voltados para uma mesma coisa, para uma mesma promessa, para um acontecimento iminente que logo haveria de ocorrer. Tem coisas, queridos, que nós precisamos aprender.
Porque nós falamos, agora quando eu falo nós, eu falo evangélicos de uma maneira geral, é muito fácil nós ficarmos apontando os erros alheios, sim ou não? Ficarmos apontando, falando, não, porque a igreja católica é assim e tal, e falar mal é muito fácil. Agora, e as coisas boas nós não admiramos? Quando você vê um mundo inteiro de pessoas, quantas pessoas, uma multidão incontável de pessoas ali reunidas, rezando na expectativa do surgimento de um novo Papa. Lógico que tudo isso não justifica nada absolutamente, mas mostra pelo menos os corações apontados para um único fim, para um único objetivo. Mas a igreja do século 21, sobretudo igrejas evangélicas, são um aglomerado de pessoas, cada qual com seus objetivos, cada qual com seus problemas, cada qual com seus propósitos, cada qual por si, e nos reunimos e só estamos juntos porque estamos aqui entre quatro paredes desse galpão, mas não fossem as paredes, não poderia se dizer que estávamos juntos. Amados, é preciso que nós entendamos que o nosso coração precisa estar vinculado no fator igreja, mas não é igreja mero ajuntamento, é como diz Jesus, eu edificarei a minha igreja, ou seja, corações voltados para a igreja de Jesus, que não nascerá e não subsistirá como mero ajuntamento. Era preciso o Espírito de Cristo, que agora seria o Espírito da igreja, gerando uma unidade, uma coisa única, chamada corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo foi quem cunhou este nome, corpo de Cristo. É ele que explica e estabelece essa ideia da igreja enquanto corpo de Cristo, e não poderia haver uma coisa, outra coisa melhor do que a ideia de corpo. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre o corpo de Cristo, ele começa apontando para o corpo humano, para o corpo físico. Ele diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também, ele diz, com respeito a Cristo. Ou seja, querendo fazer-nos entender esse Cristo ressurreto, esse Cristo coletivo, corporativo, ele diz: olhem para o corpo humano. Aí você precisa por algum momento pensar no seu corpo físico, como que todos os membros do seu corpo trabalham em prol de uma coisa única. Todos os membros trabalhando pelo bem-estar do todo. Todos os seus membros, seus olhos, suas mãos, seus pés, seu cérebro, seu coração, seu baço, seu fígado, seu rim, as entranhas, para não dizer as tripas, tudo, cada coisa num devido lugar, em prol de uma coisa única. E Deus sabia exatamente que nós não poderíamos por nós mesmos alcançar esta unidade, e Ele disse: eu enviarei o meu Espírito, e quando o Espírito descesse sobre a igreja, seria o batismo de nós todos para dentro do Espírito, e o Espírito Santo formando uma unidade. Falar em batismo com o Espírito Santo, amados, não é pensar em dom de línguas. É verdade que a Bíblia fala sobre dom de línguas, está tudo certo, falando do que a Bíblia diz, está dito, e é verdade, o que ela diz é verdade. Pode não ser verdade o que dizem sobre o que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia diz está tudo certo com ela. A grande questão é que o dom de língua é uma coisa periférica quando o assunto é batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito não é para você sair dizendo línguas estranhas, e coloca estranha nisso, de tão estranha que chega a ser engraçado, motivo de piada, de brincadeira, de chacota. Mas irmãos, não parem por um momento,
O Senhor disse: olha, vocês devem permanecer para serem igreja, para serem essa unidade, para serem o corpo. É preciso que o Espírito Santo os envolvam. E quando você é envolvido por esse Espírito e colocado no corpo de Cristo, você agora tem uma vida completamente dependente do corpo. Não somos mais independentes, não vivemos mais para nós mesmos. Eu sei, cada um tem sua vida, cada um aqui tem a sua mãe, e cada um agora, ao sair daqui, vai ver a sua mãe, ou pelo menos uma grande parte das pessoas. Eu vou ver a minha mãe, acaba logo, eu tenho que ver a minha mãe, está tudo certo. Eu sei que nós temos nossos trabalhos, nossos problemas, né? Os nossos projetos pessoais e individuais, mas o fato é que ser igreja é um alvo, é um objetivo que está acima de todos os demais. É como Paulo, que diz lá em 1 Coríntios, ele fala: olha, nós podemos nos utilizar do mundo. Então você usa celular? Não usa? Você tem as suas redes sociais? Você usa também? É o mundo, é uma coisa do mundo, porque não é do céu, lá não tem celular. Aí você faz faculdade, não faz? Não estuda? Faz um curso, faz um concurso para um emprego público. Você tem o seu trabalho, tem seu pai, tem sua mãe, tem seu filho. Mas tudo isso são coisas secundárias. O que vale mesmo é a missão para a qual nós fomos chamados. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E eu vou fazer uma pergunta, mas não é para ser respondida. A segunda é para ser respondida, a primeira não. Quando você lê esse texto, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Está ali a Paola. Jesus fala: Paola, você será minha testemunha. Não precisa responder. Cada um de nós, você se entende como testemunha de Jesus? Acorda de manhã, sou testemunha de Jesus. Não é testemunha de Jeová, calma. Sou testemunha de Jesus, no sentido da coisa do Evangelho. E você se entende aonde você vai, onde você está, não importa o lugar, o ambiente, as pessoas, mas você se entende como alguém que foi chamado para ser uma testemunha de Jesus? Ou isso é algo de domingo de manhã? Porque me parece que a vida cristã se tornou um ir à igreja e não um ser igreja. Parece que quando acaba o culto, tudo volta ao normal, enquanto que o normal deveria ser testemunha. E sendo nós testemunhas, andando nós como testemunhas, vivendo como testemunhas, aí nós fazemos um tanto de outras coisas secundárias que são necessárias para a nossa sobrevivência humana, mas que nós somos mesmo testemunhas de Jesus. O que nós somos mesmo é aquilo para o qual nós fomos chamados. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só como é que Deus trabalha para gerar uma testemunha. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diz a Escritura, veio do céu o som como de um vento impetuoso. Não é que entrou um vento. Ouviu-se o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Aquele som de um vento. E apareceram, né? Distribuídas entre os 120 que ali estavam, línguas como de fogo, labaredas. E o texto vai usar a palavra glossa,
língua e idioma. O que está acontecendo neste momento do batismo com o Espírito Santo é que a palavra de Deus, porque vocês já observaram que em João capítulo 1, o Cristo é chamado de Logos, não é diferente? Talvez para os gregos não fosse diferente, talvez fosse muito comum, mas para nós fica um tanto estranho, né? No princípio era o Logos, mas como Logos é uma palavra bonita, elegante, não, a gente fica feliz, né? O Logos, né? A palavra mística, a gente nem sabe do que se trata, mas é bonito. Mas aí tiraram depois o Logos, colocaram, no princípio era o Verbo, aí perdeu um pouquinho a potência, era o Verbo, no princípio era o Verbo, o Verbo. Também ninguém pergunta por que verbo, está tudo bem, vem do latim, está tudo ok, mas ainda está bom, no princípio era o verbo. Mas numa Bíblia um pouco mais apurada na sua tradução, coloca-se, no princípio era a palavra. A palavra, não a palavra, uma palavra, não é? Uma unidade linguística, mas a palavra é o falar de Deus, é o ser de Deus que tudo cria. Quando diz que no princípio disse Deus haja, esse falar divino não é um mero falar, não é uma mera pronúncia, mas é a ação desse Cristo, Logos, verbo, palavra, idioma, gerando, produzindo todas as coisas. Então, estando os 120 reunidos, lá vai descendo quem? A glossa. O idioma, a palavra, é a palavra que desce, porque quando Cristo estava falando aos seus discípulos antes da sua morte e ressurreição, ele ensinava, como nós aqui estamos ensinando, falando, e quando você ensina, se houver alguém muito interessado, a pessoa presta muita atenção, sim ou não? E entende algumas coisas, outras não, e ela até decora, ela guarda na memória aquelas palavras, aqueles ensinamentos, mas até então o fato é que você é uma coisa e a palavra que você recebeu é outra coisa. E para se tornar testemunha, você tem que ser o que é a palavra. Não podemos testemunhar da palavra se a palavra não estiver mesclada, trabalhada, amalgamada dentro de nós. Por isso que desce lá o Espírito Santo na forma de palavra, e essa palavra é palavra de fogo, é palavra que queima, é palavra que arde. E onde essa palavra desce? Onde as labaredas, as línguas, as glossas de fogo desce? Ela desce sobre a cabeça, ela desce no juízo, porque agora essa palavra ela vai descer para queimar, para arder e para entrar no nosso ser e nos encher da palavra de Deus. Alguém cheio da palavra de Deus não pode ficar calado. Ou pode? Não pode. Desce a palavra, a língua, os idiomas, o Logos como fogo, e diz que ficaram eles então cheios do Espírito de Deus. E ficando cheios do Espírito de Deus, o que aconteceu? Passaram a falar. Passaram a falar. Essa é a grande questão. Como somos testemunhas? Ou falamos do que não sabemos, ou ficamos calados. Puxa, se é verdade, preste atenção, essa história do Evangelho, se ela for verdade mesmo, queridos, nós temos então uma notícia para dar ao mundo mais poderosa do que qualquer coisa conhecida neste mundo. Não tem bomba atômica que se compare ao poder da mensagem do Evangelho de Cristo. Então,
O porquê do silêncio? Pode ser que o fogo da palavra não desceu. Pode ser. É uma resposta. Ou talvez pode ser que o que fizeram com a ideia de Pentecostes, de Espírito Santo e de tudo mais, nos fez correr, fugir para o extremo oposto da chacota. Foi tanta coisa que fizeram de equívoco, de erro, relacionado à ideia da pessoa e obra do Espírito Santo, que nós preferimos não ter, nem falar nesse nome Espírito Santo. Falar de Deus, falar do Cristo. O Espírito Santo é só quando a gente lê na Bíblia e não tem o que fazer, não pode saltar, aí você fala. Mas o fato é que, descendo sobre eles o Espírito Santo, esse Espírito como língua, como idioma, como fogo, na consciência, encheram todos eles, e eles passaram a falar. Antes de você chegar nas línguas, você tem que entender e sentir. Eles passaram a falar. Mas tem que continuar, Alexandre. Sim, em outras línguas. Mas essas outras línguas, conforme o próprio texto nos deixará claro, foi uma providência divina para que todos os que ali estavam vindo de diversas partes do mundo pudessem ouvir a mensagem. O alvo não é a língua, o idioma diferente que cada um falava. Exemplo prático, imagine só você vai aí a uma grande conferência e lá tem pessoas do mundo inteiro, sim ou não? Então, para que todos da plateia possam ouvir a palestra de quem está palestrando, então é preciso que cada um tenha um fone, e esse fone esteja vinculado a um intérprete da sua língua, sim ou não? Mas o que é o que mais importa aqui? É a língua que está sendo dita e a que está sendo transmitida, ou é a mensagem? O ideal seria que todos compreendessem na mesma língua, e assim não teria necessidade de outra língua. Falar outro idioma é apenas uma necessidade em função da mensagem. O que acontece é que aqui ocorre no dia de Pentecostes uma providência divina, um prodígio divino, para que todos pudessem ouvir, cada um na sua própria língua, as grandezas de Deus. Coloca o versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o que eles falavam? O que eles, os discípulos, falavam? O que eles falavam? As grandezas de Deus. É Deus dizendo: olha, o mundo tem que ouvir as grandezas de Deus, e para tanto, antes de eles ouvirem, eu tenho que tomar umas providências. Primeiro, preciso de testemunhas, porque quem é que vai anunciar? Quem vai testemunhar? Quem vai dizer: eu tenho a experiência do Evangelho, é genuína, é verdadeira. Cristo salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. É verdade que Ele faz isso? Quem serão as testemunhas? Então desce o Espírito, e eles recebem essa palavra, agora não como meras palavras aos ouvidos, mas como palavras de fogo no juízo, no entendimento, no coração. Eles ficam cheios, tomados dessa palavra, e agora eles passam então a falar das grandezas de Deus. Estavam todo mundo ali ouvindo, e aí logo houve confusão, porque é um fenômeno daquela natureza, e logo o povo todo se reuniu. E quando Pedro e os apóstolos viram que a multidão se reuniu em torno daquele acontecimento, diz a Bíblia que Pedro se levantou. Atenção, pessoal, Pedro se levantou, e quando ele se levantou, ele começou a pregar para aquela multidão. Agora veja
Veja o que diz neste momento, capítulo 2 de Atos, no versículo 14. Então se levantou Pedro e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E segue então adiante. A mensagem de Pedro a partir dos 2 pontos. Versículo 14. Então se levantou Pedro e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Essa é uma expressão simples, parece dispensável, mas aqui nós vemos o espírito de unidade. Alguém pode dizer, não, mas o Alexandre que prega, quando não é o Alexandre que prega, é o Josué que prega. Não é assim, não? Quando não é o Alexandre ou o Josué, aí é o Marcinho, ou é o Marquinhos. Mas também não passa disso. O Pedrão, em vez em quando, aparece, mas também é uma raridade. Né? E os demais irmãos? Não, os demais ouvem. Ouvem, acham interessante, bacana, aplaude e vai embora. Olha que quando Pedro se põe em pé para falar, para pregar, diz a Escritura que os 11 apóstolos puseram-se em pé juntamente com ele. É como que dissesse, pode ser Pedro aqui pregando, pode ser o André, pode ser o Felipe, pode ser o Mateus. Essa mensagem, ela é a mensagem da igreja. É a mensagem do testemunho. Não importa quem é o portador da voz. Essa mensagem é a mensagem que a igreja recebeu. Então, quando um fala, todos falam. Quando um prega, todos pregam. Olha a responsabilidade. Quando você estiver lá no seu trabalho e você começar a falar o evangelho para alguém, o irmão Eunildo mesmo, ele é um tremendo evangelista. Não sei se vocês sabem disso, porque ele tem essa coisa dentro dele de falar o evangelho. Ele fala, e o povo ouve, e ele é manso, ele não coloca pressão em ninguém, e daqui a pouco o evangelho vai entrando e as pessoas vão compreendendo. Mas quando ele está lá dizendo, quem é que está dizendo? É o Eunildo no trabalho dele? Não, é a igreja. É a igreja. Quando um fala, o corpo fala. É isso que o Espírito Santo gera e produz. Agora, é verdade que nós somos pessoas autônomas do ponto de vista da nossa individualidade, independentes, mas nós não vamos prosperar na nossa missão de ser igreja se nós não formos um. É impossível. Para tanto, nós temos que nos quebrantar. Nós precisamos de aparar as nossas arestas. Precisamos estar focados e envolvidos na missão. A missão, ela foi dada à igreja de Cristo. Pedro então se levanta e ele começa a anunciar o Cristo de Deus. Ele vai falando o evangelho, os aspectos ali da história imediata do Cristo, de como que esse Cristo ele veio, sofreu a morte redentora na cruz do Calvário e que ele ressuscitou. Acabando ele de falar, logo as pessoas começaram a perguntar, tá, mas e o que nós vamos fazer? E a grande questão é essa: quando a igreja prega, quando ela testifica, quando ela testemunha, quando ela anuncia, o que as pessoas dizem? Será que elas zombam? Elas riem? Elas escarnecem? Ou elas, com os corações compungidos, perguntam: o que nós devemos fazer agora, diante do exposto? Porque agora, na medida que os apóstolos falavam,
essa palavra entrava enquanto palavra de fogo também nos corações dos ouvintes. Diz a Bíblia que só naquele dia, no dia de Pentecostes, uma multidão de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. E diz a Escritura que essa multidão se converteu. Agora eu fico imaginando essas 3.000 pessoas que vieram dos mais remotos lugares da terra, agora voltando, cheias de Deus, cheias da palavra, cheias do Espírito, e levando essa mensagem também a seus lugares de origem. Voltavam como testemunhas de Jesus, testemunhando. Diz a Escritura que agora essa igreja em Jerusalém, a primeira delas, exatamente no texto que nós lemos agora há pouco, no início dessa reunião, esses irmãos então agora, eles estavam sempre juntos. Esses irmãos estavam sempre juntos, estavam ali perseverando, estavam perseverantes. A vida da igreja consiste nesse aspecto prático da igreja local, uma igreja de irmãos que, tendo sido unidos a Cristo no seu corpo por meio do derramamento do Espírito Santo, que se tornam testemunhas, essa igreja se reúne, estão juntos, e estando eles juntos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora cuidado, porque quando diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, devemos nós entender claramente que o que foi feito posteriormente com a doutrina dos apóstolos não é brincadeira, porque foi feito arranjos teológicos com a mensagem apostólica. A mensagem apostólica, para nós, ela se encontra nos 4 evangelhos, se encontra em Atos, se encontra nas epístolas. Há de se fazer uma leitura desses livros, tendo Cristo como chave hermenêutica. Há de se fazer a leitura dos 27 livros chamados Novo Testamento, com o olhar não da teologia, não de Calvino, não de Armínio, não do fulano, do Beltrano. Interessante que as pessoas hoje em dia, quando querem fazer uma defesa de algum aspecto do Evangelho, aí eles evocam a falácia da autoridade. Já ouviram? Não, porque conforme disse Calvino nas suas, aí cita lá o nome do livro, aquilo parece trazer um peso histórico que parece fundamentar a suposta verdade que está sendo anunciada. Não, nós temos que ler a Escritura, o texto está aqui, e sempre olhando para Jesus, que é a nossa referência. E daí diz que a igreja, ela permanece nesses ensinamentos apostólicos. Quais são os ensinamentos apostólicos? Bem, não cabe numa mensagem, certamente, mas deve incluir o mistério de Cristo. Cristo, o grande mistério de Deus. Paulo é o que vai falar isso com bastante propriedade. Cristo é o mistério de Deus. Mistério em todos os sentidos, tanto daquilo que ele é antes da criação, aquilo que ele é no ato da criação, aquilo que ele é em relação à criação, aquilo que ele é no sentido do destino de todas as coisas para ele. Ou seja, o ensinamento dos apóstolos vai ter Cristo como sendo a base e o centro de tudo. E em consequência, nos seus desdobramentos, qual é a obra que esse Cristo começou a realizar, o que ele está realizando e como por fim ele vai consumar toda a sua obra.
queridos, é de cair o queixo. Eu não sei quantos de vocês acompanham e estão acompanhando, estão atentos, mas acreditem ou não vocês, o fato é que o cristianismo conseguiu, ao longo de 2000 anos, reduzir o Cristo de Deus a uma figura muito semelhante ao cheiro verde na xepa. Se eu não estiver enganado, xepa é aquele momento final de feira. Sabe quando a feira começa? Muita gente comprando, todo mundo escolhendo, mas vai dando 11 horas, 11h15, 11h30, quem comprou, comprou, quem não comprou, mas sempre tem um povo que chega atrasado, e aí o camarada, para poder não perder o alface dele, o cheiro verde, a couve, o que ele faz? Ele faz um queimão, não leva, não vou querer alface hoje não, pode levar, eu faço, cada pé é R$5, é R$15, 3 pés de alface, mas não vou querer não, leva 3 por 10, só para não ter que levar para casa de volta, é a xepa, você tem que queimar, porque levar para casa vai estragar. Reduziram o grande mistério de Deus a um cheiro verde em final de feira. Se você não aceitar, coitado, como é que vai ser o desfecho dessa obra dele, se você não aceitar Jesus? Aí o camarada fica, eu não sei, eu tenho vontade, né, de aceitar Jesus, mas é o seguinte, eu vou esperar um pouco mais, depois eu volto aí. Sabe aquela história que você fala, depois você volta e não volta nunca mais? Conseguiram reduzir Jesus a uma coisa mesquinha. Forte mesmo é o Satanás. Porque ele chegou e arrebentou com tudo, não pediu licença e derrubou todo mundo, inclusive você. Ele não se vende, não, ele chega e realiza. Satanás realiza a desgraça que está aí no mundo. Olha, Jesus chega lá devagarzinho, aí não sei. Aceita, vai perecer, vai perder, se você não aceitar. Queridos, leiam em nome de Jesus a Epístola aos Efésios. Tira uma semana, fala essa semana, eu só vou ler Efésios, capítulos 1, 2 e 3. Não vou nem ler o restante não, são 6 capítulos. Leia só os 3 primeiros. Leia e contemple quem é o Cristo de Deus, da doutrina apostólica. Leia quem é ele. E Paulo vai começar lá de trás, mostrando a grandeza, a obra, a força, o poder, como que ele está realizando, como ele vai consumar. Leia depois o livro de Colossenses, leia só o capítulo 1, nada mais. Aí o 2, depois você lê o 2. Se você conseguir ler só o 1, sem ficar estupefato diante da grandeza do Cristo. Então a igreja agora ela tem uma vida normal, vivendo, testemunhando do Cristo. Mas os dias estão passando, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. O que nós vamos fazer? Nós vamos perseverar na doutrina. O DEVAP já foi diferente, amados. O DEVAP, no seu início, todos os irmãos, todos no DEVAP, com pouquíssimas exceções, estavam atentos à doutrina apostólica, com todas as dificuldades e deficiências. Todos estavam lá, davam glória a Deus. O tempo vai passando, o secularismo vai tomando de conta de nós, e nós vamos ficando passivos, observadores, multidão distante, olhando. Precisamos de renovação. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, perseveravam
nas orações. Então, quando os irmãos se reunirem, o que nós vamos fazer? Vamos ter comunhão na doutrina dos apóstolos. Amém? Nós vamos partir o pão. Ah, não é esse não. A gente parte esse, a gente parte o outro. É pão, nós estamos partindo. Vamos partir o pão. E vamos perseverar na oração. A igreja vai orar. Vocês não ouviram muito bem? Nós vamos orar. Nós vamos nos reunir para orar. Amém? Aguardem, porque logo mais o DEVAP vai ter 3 reuniões oficiais. 3 reuniões. Hoje nós temos 2 reuniões oficiais, que é uma reunião de domingo, celebração da família, aquele encontro geral de todo mundo. Tem a quarta-feira de estudo, mas nós vamos ter uma outra reunião que não é reunião de oração. Haverá muita oração, mas vai ser um nome que possa traduzir todo o sentimento e o espírito dessa reunião de edificação, de oração mútua de uns pelos outros, uns com os outros, de falarmos a palavra, não daqui o pregador, mas os irmãos falarem a palavra uns aos outros, suprirem uns aos outros, tocarem uns aos outros, se preocuparem uns com os outros, estarem juntos uns com os outros, reunião de corpo, igreja mais espírito, reunião singela, reunião simples, nada de nada, é só pessoas, corações, almas, evangelho, canções, testemunhos, e assim nós vamos resgatar, em nome de Jesus, a igreja viva, mais viva. Então, vamos em diante, irmãos? Quem está com vontade aí? E vai ser uma reunião que ninguém vai ficar, viu, pastor Josué? Aqui, vem no dia tal. Não, a reunião acontece tal dia. Amém. Nós não vamos vender Jesus a preço de cheiro verde. Quem quer, vem. Quem não quer, não vem. Cristo será engrandecido, porque Cristo é tudo em todos. Amém? Glória a Deus.